Oi, pessoal, tudo bem? Gente, eu vim aqui relatar para vocês. Eu acabei de benzer um bebezinho de 30 dias de vida, tá? Os pais estavam presentes aqui durante o benzimento e me foi orientado esse banho por duas linhas de atuação espiritual, inclusive que eu vi pela clarividência, um preto velho que é um mentor que me acompanha aqui em alguns trabalhos e na maioria deles. E também na hora que eu fui benzer, foi mediúnico, tá? Eu trouxe para incorporação muito sutil as energias da cabocla, que trabalha também muito bem com essa energia das águas, das ervas de água. E aí eu preparei um banho, né? Esse banho para o benzimento, eu coloquei que veio de sugestão espiritual, uma flor de jasmim branco, né? É, dois talinhos de arruda e camomila, tá? Eu coloquei alguns cristais também, como ametista, quartzo rosa, no mesmo banho e deixei ali fazendo a mescla vibracional para que eu pudesse usar no benzimento desse nenenzinho lindo. E foi muito interessante. O pai segurou a criança para eu começar o benzimento, então eu pedi para que deixasse os pezinhos dele, né? Para que eu pudesse tocar no pezinho dele e me veio já, né, a orientação de que ali ele estava com, né, uma carga extra, uma congestãozinha, gente, nos pezinhos, tá? Isso é pela troca das energias, às vezes por visitação, né, por oscilação da parte de emoções, de expressão do neném, tá? Porque é tudo muito novo e é um espírito. Então, assim, tá recém-reencarnado e traz, né, também resquícios de algumas energias a nível kármico. Então, é natural, às vezes, um bebezinho ter congestões. E principalmente os bebês, as crianças, até determinada idade, tem uma abertura maior dos chakras inferiores, tá? Que são os chakras de sobrevivência, tá? E normalmente no chakra dos pés, da base da coluna, e também dos joelhos, fica ali congesto algumas energias de tensão, tá? Então ali eu coloquei a mão, nesse momento acoplou na minha aura a cabocla, tá? Que é uma mentora que me ajuda nesses trabalhos de cura, benzimento e também algumas cirurgias espirituais e desmanche de outras energias. E já faz, né, muito tempo que eu atuo com essa linha, com essa, né, entidade. E aí nós colocamos a mão, seguramos no pezinho do neném com a água morninha, né? E eu é, umidifiquei, né, o pé do nenenzinho com esse banho e fizemos uma irradiação de energia, pulsando luz no pezinho para desfazer aquelas energias congestas de tensão, tá? De aderência, da troca das energias, de questões de pessoas, ambiente e da própria energia do neném. E também em relação ao pai, porque o pai estava segurando o bebê, por mais que eu estivesse fazendo diretamente a harmonização e o benzimento no neném, mas o acoplamento áurico ele permite, tá, que o pai também receba essas irradiações e a limpeza é, de uma forma passiva, tá? Por acoplamento áurico, enquanto ele estava segurando o bebê, a gente também movimentou a aura do pai. E aí eu pedi para a mãe, depois eu fiz só dispersei energia assim na cabeça do neném, né? Eu fiz uma dispersão, não apliquei energia nessa região, tá? E aí é, eu pedi para que a mãe ainda segurasse um pouquinho o pezinho do neném, e aí eu pedi para que eles trocassem então de posto, né? Então a mãe segurou o neném, ele começou a querer peito, né? A chorar, ele queria mamar. E aí ela deu o peito, enquanto ela deu o peito, eu coloquei a mão nela aqui e a cabocla também foi aplicando energia no cardio da mãe. E foi muito interessante porque nas costas do neném, tá? Eu percebi uma sensibilidade muito grande nessa região, principalmente na porção dorsal do chakra cardiorrespiratório. É, algumas pessoas, algumas crianças, né, às vezes podem ter sensibilidade em determinados pontos energéticos, tá? Por questões kármicas, por registros, né, de vivências de vida passada
e acaba tendo uma indução muitas vezes nos chakras, como uma sensibilidade, uma abertura um pouquinho maior, ou até mesmo ali uma contenção, né? Então eu percebi que ele inclusive ficou um pouco incomodado de eu colocar a mão nas costas, percebi ali uma atividade bioenergética um pouco mais intensa, mas eu respeitei e me veio assim a cabocla não, a gente não fez ali a harmonização como nos pés e nos nadis, tá, do neném, e assim, a gente terminou a harmonização fazendo um giro das energias da aura, tanto da mãe quanto do neném. E aí eu expliquei para os pais o seguinte, que as energias de troca entre mãe e filho, gente, são muito intensas, tá? Por vários motivos. O peito, a abertura do cardio, a troca dos sentimentos, tudo isso deixa muito aberta a aura mãe e filho. E também do pai, tá? E da importância de se manter um equilíbrio, uma tranquilidade dentro de casa, porque os bebês sentem. E o processo de clarividência, percepção sensorial extrafísica das crianças perduram, pessoal, por até assim, de uma forma muito escancarada, muito aberta, até os 7, 8 anos ou até mais, dependendo, né, da consciência, tá? De cada caso. Então é muito importante manter, né, emocionalmente, sentimentalmente, mentalmente um ambiente tranquilo, tá? Para que colabore também com a energia do bebê, né? Para que seja harmônico para todos, porque é um desafio. Para o espírito reencarnado, tudo é desafio. Né, estar aqui no corpo físico mais uma vez, sentindo a contenção da materialidade, né, o abafamento das energias, que isso ajuda também na encarnação, mas como está muito recente, fresca, né, a reencarnação para esse bebezinho, então tudo é muito intenso, muito novo, então isso gera reações, tá? E aí um ambiente tranquilo, energeticamente harmônico ajuda o bebê também a ficar mais tranquilo pelo acoplamento áurico, pela troca das energias entre ambiente, casa e paz, tá? Pessoal, então foi muito bonitinho, a cabocla se despediu, o Preto Velho esteve aqui ao meu lado, ao lado do pai aqui o tempo todo e também da mãe, e foi muito legal ter a presença dessas duas regências energéticas durante esse benzimento, mas pela incorporação, de uma forma muito sutil, foi a linha da cabocla somente, tá? Pessoal, então fica aí essa dica também de banho, né? Banho energético para fazer benzimento no pezinho, tá? Desse neném que veio orientado para que fosse usado então, né? Os galinhos de arruda, o jasmim e também a camomila, tá bom? Um beijo, gratidão, pessoal!